Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 10 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 31 minutos, no Brasil, 15h31 da tarde. Gente, a BTC aqui no Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, cada box desse aqui de $2.000 pode demorar 300 anos para ser desenhado ou meio segundo, basta que haja ou não a variação do preço. Como eu reportei aos senhores, a fuga ascendente dessa acumulação que vem se arrastando desde março desse ano vai guardar a proporcionalidade dimensional com o mastro que gerou toda essa congestão. Então a gente está indo invariavelmente para 109, 111 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está agressivamente apontada para cima. No gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na Fibo, como as uppers esgarçaram bem para cima, o que vai acontecer? A gente vai encostar nelas, nas uppers, na última upper. E esse toque não é único, isso é um padrão, isso é uma fenomenologia gráfica. Não é quando as uppers ou as lowers, a base também esgarça, não é um toque único. Normalmente são 3 ou 4 toques. Então é por isso que a gente vai arrastar o preço até 100 e tantos mil dólares. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu tô recebendo um monte de mensagem, gente dizendo que vai sair ali em 100 mil para pegar a agulhada de um eventual retorno para 90, 88. Sim, a BTC vai desenhar lá no dia. Vamos botar no semanal que fica mais claro. A BTC vai desenhar, fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, vai fazer uma onda 4 violenta, deve bater 109, corrigir para 88, talvez 90. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Não o varejão nem chegou ainda. O varejão, o tiozão lá da Petrobras, ele ainda está desconfiado, ele está lá com o kkk dele preparado se der um crash, entendeu? Vocês têm que entender o seguinte, ex-BBBs ainda estão atônitos, será que falo, será que não falo? Daqui a pouco eles começam a falar de BTC. Aí, quando o índice do medo e da ganância pular para 95, 96, 98, aí vocês vão ver até campeão de MMA falando de cripto. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Olha o gráfico mensal da BTC. Não subestimem o FOMO. Muitos vão ficar chocados com a loucura de um movimento de alta, principalmente para quem está no primeiro ciclo. Só tem um predicado capaz de qualificar um mercado de alta. São movimentos completamente insanos. É um mercado um pouco retardado, porque não tem sentido. As coisas valorizam de uma maneira muito brutal. Muito brutal. É um mercado insano. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é não subestimem o mercado de alta nas altcoins. Agora, aquele monte de mineral que encheu minha caixa de mensagens dizendo que Renato, não vai ter temporada das altcoins por conta da dispersão. Renato, não vai ter temporada das altcoins porque a grana entra para os ETFs de BTC e fica só na BTC. Como se a BlackRock, para comprar BTC e criar lastro para os ETFs, pudesse pegar BTC ali na árvore da esquina. Vocês acham que a BlackRock, ela compra BTC de quem? Do holder, que está rodando lá desde 2018, 19, 20, 21. O sujeito que comprou a BTC a 25 mil dólares, está vendendo agora a 80, 830 e vai colocar onde? Nas altcoins, para poder pular fora quando a gente atingir o topo desse ciclo. As pessoas acham que a grana tá toda indo para... O sujeito vai lá, faz um Pix americano é o FedNow, faz um FedNow lá de 10 milhões para a BlackRock. A BlackRock tem que comprar BTC, ela não pode ficar com a grana em dólar. Se o sujeito está comprando ETF de BTC no mercado à vista, e eles acham que a BlackRock compra a BTC de quem? Do Zezinho ali que está parado na árvore da esquina? Só se o Zezinho comprou BTC de alguém. BTC não dá em árvore. BTC tem que ser comprada de alguém.
E essa BTC coloca, se o sujeito vendeu agora, coloca 80.885 dólares por BTC na mão de quem vendeu. Só que o Zezinho da esquina, se ele vendeu BTC para BlackRock, ele vendeu por algum motivo, porque ele acha que ele é um criptoentusiasta. Quem tem BTC são criptoentusiastas. Isso que eu quero que vocês entendam. A BlackRock formou uma carteira com 1 milhão de BTCs comprando de alguém. E esse alguém está posicionado agora em altcoins. É só ver o que está acontecendo com as altcoins. Só que a festa nem começou para as altcoins ainda. A dominância ainda não quebrou para baixo. Olha lá, tá caindo menos 0,02. A dominância tem que perder 57, 58, 57%. Aí, quando a gente desenhar o primeiro Morobuzu para baixo, eu espero, sinceramente, que vocês já estejam embarcados. Por isso eu insisto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as Super Large Caps, que são altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é irrisório, para não dizer insignificante, mas facilmente nas Super Large Caps vocês vão fazer vezes 4, vezes 5, talvez vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins de capitalização um pouco menor. O risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim para as middle caps, mas facilmente vocês vão fazer vezes 20. E as micro caps e small caps, que são aquelas altcoins de capitalização pequena, o risco é bem alto, mas se qualquer delas explodirem, facilmente vocês vão fazer vezes 50, vezes 100 ou mais. A música nem começou a tocar para as altcoins, então quem ainda não embarcou, não se preocupem. Ah, Renato, eu ia comprar a Atom a 3,90, agora ela tá 5,45. Tudo bem, subiu já 30%, 20%, 30%. Tudo bem, a Atom é uma altcoin que facilmente vai namorar os 80, talvez 100 dólares até o final desse ciclo. Então não façam conta de bar. Façam uma conta sincera. É muita continha de bar reportada pra mim aqui. Não interessa se tu tá entrando na Solana agora, que tá 213, 214. Não interessa se você tá entrando na Solana agora. Solana vai a 1.000 dólares. Pra que se preocupar se ela tá 213 e pode corrigir? Nem vai corrigir para 200, mas pode, porque 210 virou uma nova laje. Mas não façam conta de bar. Vezes 2 não é retorno no mundo cripto. Aqui nós trabalhamos com vezes 20. É difícil para o pessoal da B3 entender isso, mas aqui, felizmente ou infelizmente, sei lá, cada um usa o mente que quiser, mas aqui vezes 2 não é retorno. Para os emocionados talvez seja, tem gente que comprou Solana 135 e tá pulando fora. Beleza, mas aqui, meus amigos, o nosso sarrafo tá lá pra cima de vezes 20. Mas enfim, por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Uma outra, além dessa questão do FOMO, vocês precisam entender que o que vem por aí será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século, porque tá eu vou até falar dos fatos já, porque a gigante, a multinacional bancária com sede em Londres, a Standard Chartered, reportou que o market cap do mundo cripto vai passar de 10 trilhões. Aí eu volto para aquelas minhas análises lá do Total 2, da BTC e do Total 3. No Total 2 a gente mede o market cap do mundo cripto como um todo, com exclusão somente da BTC. Então o Total 2 inclui a ETH. Eu digo facilmente, a gente vai buscar no target desse ciclo algo acima de 8 trilhões. Pode até bater 10 trilhões. Eu sei que há economistas da old school aqui que só acredita no monopólio da riqueza estatal impressa. Tudo bem, cada um acredita no que quiser. Eu sei que tem gente que acha que em algum momento estados soberanos vão recobrar o controle sobre a quantidade de riqueza circulante. Gente, eu já expliquei milhões de vezes aqui no canal, não preciso explicar de novo.
A pasta já saiu do tubo com relação a uma eventual proibição da BTC. Não tem como. Agora, então, com um presidente norte-americano criptoentusiasta, esqueçam essa ladainha de economistas da old school, porque isso não tem nem mais sentido, esse tipo de discussão. A principal força motora de expansão da BTC é a riqueza impressa por estados soberanos. Isso não tem... essa é a obviedade mais ululante do mundo cripto, é que a força motora de expansão da BTC, que foi criada naquele ambiente lá de impressão de riqueza desenfreada para salvar o sistema bancário americano no subprime em 2008, a BTC surgiu daquela decisão macroeconômica política. Desde então, tudo o que vem acontecendo, a todas as crises, crise pandêmica, crise disso, crise daquilo, tudo os governos resolvem imprimindo dinheiro. Na última grande crise, que foi a pandêmica, os governos, além de imprimirem muito dinheiro, resolveram mandar cheques para as pessoas nos Estados Unidos, cheques de 10, 15, 20 mil dólares para as pessoas ficarem em casa por conta de uma crise sanitária. Isso aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, não é segredo para ninguém, na Europa. Só que resolver crises imprimindo mais riqueza fez com que o mercado reagisse à altura. Então a fenomenologia da BTC é uma reação sociomercadológica a essa quantidade de Zé com Zé que eles imprimem. Porque é a Secretaria do Tesouro norte-americano emitindo treasuries e bonds, elevando o endividamento para inacreditáveis 35 trilhões de dólares, e o maior comprador é o próprio balanço patrimonial do Fed, que não para de inchar e só não vai... O balanço patrimonial do Fed só não vai superar o próprio PIB americano por conta também do mundo cripto. Para quem não sabe, as stablecoins estão resolvendo uma encrenca da macroeconômica norte-americana. Por quê? Porque a USDC e a Tether se transformaram nas maiores compradoras de títulos de curtíssimo prazo. Porque eles precisam ficar comprometidos por um curto período de tempo, porque se vier um pedido de saque gigantesco, eles não podem comprometer a grana, toda aquela montanha de dólar que cria o lastro para o USDT, para o USDC, enfim, para qualquer stablecoin, eles não podem comprometer por muito tempo. Aí, resultado da brincadeira, o Fed está enxergando nas stablecoins uma maneira de aumentar a liquidez do sistema sem inchar o seu balanço patrimonial. Então, tudo, de repente, começa a encontrar uma série de coerências. Vamos lá ver o market cap da Tether, que é a maior stablecoin do mundo. Então, a última vez que eu vi, estava 120 bi. Agora está 123 bi. Aí vocês me perguntam, mas Renato, qual é o lastro da Tether? O lastro da Tether são T-bills. São títulos de curtíssimo prazo. Eles não investem em treasuries, eles investem em bonds e T-bills, que são títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro norte-americana de curtíssimo prazo. Então, até o final desse ciclo, a Tether vai estar valendo mais de 1 trilhão em market cap. Isso alivia o balanço patrimonial do Fed. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a maior força de expansão da BTC é o que os governos mais gostam de fazer, imprimir riqueza. Só que antes eles imprimiam riqueza, eles basicamente imprimiam bastante riqueza, e essa riqueza, ela basicamente aumentava a concentração de renda em nível global. Por quê? Porque o establishment financeiro, eles simplesmente emprestavam de volta para o governo e ficavam recebendo juros sobre aquela montanha de dinheiro, e basicamente era um ciclo vicioso. E as grandes corporações que para expandir os seus negócios eventualmente precisassem de dinheiro, eles financiavam só aquelas gigantescas que simplesmente retroalimentavam o sistema, que gerou toda essa bizarrice de uma NVIDIA valendo 3,4 tri, uma Microsoft valendo 3 trilhões, uma Apple valendo 3 trilhões. Só que agora, o próprio establishment financeiro, eles basicamente viram que essa inundação de liquidez
ficar totalmente adstrita a compra de títulos públicos, principalmente os norte-americanos, é uma bizarrice, porque são eles mesmos que imprimem a grana. Então, perdeu-se é tanto dinheiro, é tanta riqueza impressa, que perdeu-se o referencial de valor dessa riqueza toda. Desde que o Nixon despegou o dólar norte-americano do ouro, basicamente o lastro do dólar passou a ser o PIB norte-americano. Só que é um PIB estagnado também, porque a participação do setor público nos Estados Unidos já passou de 30%. Então é um Zé com Zé sem fim. E o mundo cripto é uma reação a isso. A BTC é uma reação a isso. Então não é à toa que hoje nós temos a figura bizarra de agentes privados com força geopolítica. Então a gente vê lá um Elon Musk circulando entre chefes de Estado, a gente vê guerras se desdobrando e as forças militares mais poderosas do mundo não ousam colocar uma bateria antiaérea para funcionar sem conversar com o Elon Musk. Mas o Elon Musk é só um fenômeno de uma grande fenomenologia, é só um exemplo de uma grande fenomenologia que vai acontecer a partir de agora e vai ser cada vez mais comum, qual seja, agentes privados com tanto poder financeiro, porque os estados não pararam de concentrar a riqueza com essa infinita operação Zé com Zé que eles estão fazendo há 30 anos, tanta riqueza impressa por estados soberanos concentrada na mão de poucos, que basicamente a gente tem a bizarrice de ver agentes privados, como o Elon Musk, com 4.580 satélites e que simplesmente senta à mesa e é paparicado por Giorgia Meloni, por chefes de Estado mundo afora, porque basicamente desequilibrou o jogo geopolítico. Então, os ricos do mundo literalmente estão indo para o espaço. Literalmente, desequilibrando o jogo geopolítico. E toda essa montanha de riqueza impressa basicamente não encontra mais espelho referencial dentro de divisas fiat soberanas. É isso que eu quero que vocês entendam. A BTC é uma reação à impressão desenfreada de riqueza impressa por estados soberanos. Se o sujeito não consegue entender isso, ele não consegue entender a força motora de expansão do mundo cripto. Não ousem estar desembarcados. O que vem por aí será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Na seara fática, Near planeja criar o maior modelo de AI de código aberto do mundo, com 1,4 trilhão de parâmetros. Gente, a Near é uma grande solução de camada A1, totalmente voltada para AI descentralizada, porque o que é o ChatGPT? É uma força computacional, é uma interface de inteligência artificial. Toda vez que um advogado lá no subúrbio do Rio pede para o ChatGPT escrever um contrato ou fazer um recurso ou uma petição qualquer, são semicondutores da NVIDIA minerando toda aquela informação para entregar a petição lá para o sujeito. O que é... Só que essa força computacional do ChatGPT funciona em data centers centralizados. O que a NIA está propondo? Que essa força computacional rode em computadores mundo afora. E o consenso dessa blockchain é remunerado em Near. Só que o que eles estão propondo é descentralizar toda essa brutal força computacional com 1,4 trilhão de parâmetros. Isso seria 3,5 vezes a quantidade de parâmetros da Llama da Meta, que é a Large Language Model da Meta, seria pelo menos 2,5 vezes a quantidade de parâmetros do ChatGPT. O que eu quero dizer com isso? O mundo TradeFi, agora ele está precificando a AI que existe hoje, mas é ofertada por forças computacionais centralizadas. E o mundo TradeFi ainda sequer começou a reprecificar ou precificar a força computacional de AI descentralizada. Por isso que eu falo para os senhoritos, não ousem estar desembarcados. Quando aqueles trilhões e trilhões de dólares que está sendo alimentando a expansão do market cap de NVIDIA, de Micron, tudo valia 80, 90 bi, agora tudo vale 3 trilhões, 3,7 tri.
toda essa grana, ou uma boa parte dela, vai acabar migrando para o mundo cripto. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. E o que diferencia a Solana da Ethereum e de outros concorrentes? Gente, não é segredo para ninguém que a Solana é a besta desenjaulada mais brutal que surgiu no mundo cripto nos últimos meses. A Solana vem lá do ciclo anterior, mas sofreu muito com o crash da FTX, mas basicamente é a grande solução de camada 1 hoje, rodando na Web3. O que a Solana tem que os rollups, por exemplo, não possuem? Ao contrário das soluções de camada 2, que rodam na rede ETH, ou seja, eles cunham as transações em bloco, depois levam para a rede principal. A Arbitrum faz isso, a Optimism faz isso, a Base faz isso. Qual é a grande diferença entre a Solana, que é uma solução de camada 1, e esse monte de rollup, Base, Arbitrum, zk-Sync, que é um rollup com prova de conhecimento zero, Optimism, Polygon, Avalanche, através da C-Chain é um espelho, a BSC através da Binance Smart Chain é um espelho, da ETH, mas resumindo tudo em miúdos. Os rollups, ao contrário da crença popular, a arquitetura deles depende de um sequenciador centralizado, ou seja, alguma private key de algum address criou um smart contract, que por sua vez criou um controlador que faz o agrupamento das transações e joga em bloco na rede principal para ser cunhada. Então a Base faz isso a cada 10 minutos, a Arbitrum faz isso a cada 4 minutos, cada controlador tem a quantidade de blocos na rede principal para poder cunhar. Ao contrário também da crença popular, o controlador e o sequenciador de um rollup pode dar um freeze num address específico, pode bloquear um token, um ERC20 específico, só que isso não é possível na rede Solana. A Solana goza do mesmo nível de descentralização da ETH, que é a camada mãe. Uma Optimism, uma Base depende do controlador. A Solana e a ETH são camadas de número 1. Elas não padecem desse problema. Então, o que essa reportagem ela ressalta e pontifica? A Solana gira em torno de criação de tokens e smart contracts diretamente numa camada 1, que goza de uma descentralização brutal e ao contrário da ETH, pode lidar com centenas de milhares de transações por segundo, é capaz de rodar dApps simultâneos por meio de public addresses, controlando smart contracts de forma simultânea e basicamente irrestrita, porque é uma rede muito plastificável. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. A capacidade de composição síncrona, ou seja, a capacidade de sincronicidade com diversos smart contracts rodando ao mesmo tempo, principalmente diretamente numa solução de camada 1, o que a ETH não é capaz de ofertar. A ETH ela padece ainda de uma limitação muito brutal. A ETH está presa na arquitetura dela inicial, que os controladores estão tentando solucionar nas soluções de camada 2, mas aí esbarra no nível de descentralização. Lembram do tripé do mundo cripto? Eficiência com descentralização e escalabilidade. Toda vez segurança, escalabilidade e descentralização. Toda vez que você prejudica um, você alavanca o outro. Então você pode aumentar a eficiência, no caso da ETH, você aumenta a eficiência através dos rollups, mas você compromete a descentralização. E por aí vai. A Solana conseguiu reunir as 3 grandes características de uma blockchain: segurança com descentralização, escalabilidade, sem comprometer a estrutura robusta de uma blockchain. Então é isso que está transformando a Solana nessa besta enjaulada. E o mundo cripto vai bater um market cap de mais de 10 trilhões de dólares, segundo a Standard Chartered, que é uma gigante bancária com sede em Londres. Por isso que eu volto a repetir para os senhores:
o Total 2 vai buscar algo acima de 7 tri, talvez 8 tri. Eu sei que há louváveis supostos cripto-influencers falando o contrário. Ai, Renato, não teria força para romper o topo anterior em 1,7 tri. Gente, a maioria desses supostos cripto-influencers falam do que eles não sabem. Eles basicamente não vivenciaram 2 ciclos inteiros para saber o que é uma corrida maluca. Eu sei exatamente o que é uma corrida maluca. Eu sei exatamente todas os percalços que o mundo cripto teve que enfrentar para chegar onde a gente chegou. Nesse momento, o mundo cripto está maduro para, sim, flipar o market cap das grandes corporações, das grandes big techs e amealhar um belo percentual da riqueza líquida do planeta. Não ousem estar desembarcados. E o investimento em Bitcoin da MicroStrategy de Michael Saylor chega a 10 bi de dólares em lucro. A MicroStrategy tem 200 e tantas mil BTCs, o que coloca eles como detentores de 1% de todas as Bitcoins em circulação. Enfim, e agora eles querem aumentar a exposição, eles querem emitir mais corporate bonds, que são as debêntures, para comprar mais BTC. E a Ucrânia atacou Moscou com 34 drones no final da tarde desse domingo. As forças russas, o Kremlin disse que esse ataque foi considerado um ataque terrorista e eles vão cobrar um preço alto pela destruição das instalações que esses drones promoveram. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Tiveram que fechar o espaço aéreo de alguns aeroportos. Dezenas de mortos e feridos num ataque israelense no norte de Gaza, segundo médicos. Gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, literalmente. A BTC aqui, meus amigos, só vai descansar nos 6 dígitos acima de 100 mil dólares. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. O que vem por aí não é brincadeira, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.